quero ler o versículo 12 com vocês, 5:12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Você pode se assentar, por favor. Eu preguei sobre esse versículo, sobre esse capítulo 5 de Hebreus, algumas semanas atrás, sobre que nós deveríamos estar comendo comida sólida e não mais leite. E esse versículo tem me chamado muita atenção e falado comigo muito desde aqueles dias. E Deus colocou no meu coração em fazer uma série de pregações sobre os princípios elementares da fé. Porque a realidade é que nós somos uma igreja nova, uma igreja de 2 anos e meio de vida, e há muitas coisas eu ainda não pude ensiná-los. Então Deus colocou no meu coração sobre nós falarmos sobre os básicos da fé, aquilo que é básico na fé cristã, aquilo que eu e você deveríamos saber de cor e salteado, como diria meu professor. De trás para frente, de frente para trás. O escritor aos Hebreus, ele chama isso o básico de princípios elementares. E lembra que eu falei que quando ele escreveu a carta aos Hebreus, ele tinha escrito a carta já 20 anos após a igreja ser plantada, ou ser iniciada. Então aqueles crentes que ele estava escrevendo já tinham 20 anos de conversão. Ele estava falando com crentes que supostamente deveriam ser maduros, que já deveriam ser crentes que tinham experiência. E ele então, escrevendo a eles, ele diz: olha, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, mas outra vez é necessário dar para vocês o leite, comida insolúvel, porque vocês ainda não aprenderam, não amadureceram e não sabem nem os princípios elementares da fé. E ele diz que o básico deveria ser norma na vida do cristão. Deveria ser conhecido por todos. Quando alguém se converte a Jesus, quando alguém se converte à fé cristã, ele deveria passar por um discipulado, por um ensinamento, que vai ensinar os básicos da fé cristã, para que ele entenda que depois que ele se converteu, precisa haver algumas mudanças, existem alguns privilégios que ele recebeu, algumas bênçãos, e muitos de nós, por não sermos discipulados, ou porque não fomos discipulados, nós vivemos a fé cristã empurrando ela com a barriga, vivendo ela como daquilo que nós aprendemos de pregações dominicais, ou daquilo que aprendemos de pregações na internet. E deixa eu falar, eu gosto de abrir parênteses quando eu falo sobre isso, porque, irmão, não viva de pregações da internet. Porque pregações na internet você vai achar tantos pontos contraditórios, tantas pessoas falando coisas diferentes, que vai confundir você. Sabe o que você deveria fazer? Ler a sua Bíblia, primeira coisa. Aprender a sua Bíblia. Ouvir aqueles que andam com você. Por quê? Porque você conhece a vida deles. Você conhece se eles são honestos, se eles são íntegros, se eles têm caráter. Ouvir as pessoas que andam com você. E ainda assim questionar de acordo com a sua Bíblia. Nunca aceite a opinião de alguém inteiramente. Pastor, o que o senhor está falando? Isso é perigoso. Não, não é. Isso é saudável. Nunca aceite a opinião de alguém inteiramente. Nem a minha opinião. Quando você tiver qualquer questão bíblica, que não bate com aquilo que eu estou pregando, você vem, pastor, vamos olhar aqui na Bíblia. Olha, isso não está batendo, eu entendo isso desse jeito. E nós vamos ter uma conversa. E nós vamos ter um debate. Eu vou tentar explicar para você o porquê que eu penso dessa forma. Mas nunca aceite a minha opinião como sendo a única opinião. Porque senão nós nos tornamos uma seita. Amém? Você está acordado comigo? Você vai precisar pregar comigo hoje, porque senão eu vou dormir aqui em cima com você.
O problema é que se os princípios elementares da fé cristã não forem bem estabelecidos, tudo que nós construímos em cima ou edificamos em cima deles serão fadados a falir. Eles não vão ser fortes o suficiente para durarem o tempo. Os princípios elementares da fé cristã precisam ser bem estabelecidos, porque todo o resto é edificado sobre eles. Tudo é edificado sobre eles. Então, se nós não sabemos os princípios, como podemos edificar qualquer coisa em cima? Nós vamos ser como aquele homem que construiu a casa sobre a areia. A casa era a mesma casa do outro que construiu sobre a rocha. Foram os mesmos ventos, foram as mesmas águas que correram, mas o fundamento dele, o alicerce dele, a fundação, para quem trabalha na construção, não era bem feita. Era de areia, o outro era rocha. Por isso que uma casa foi levada pelos ventos e pelas águas e a outra subsistiu. Então, os princípios elementares da fé cristã precisam ser o nosso alicerce, porque senão nós nunca poderemos viver a plenitude da fé cristã, sem primeiro conseguirmos conhecer os princípios básicos. Então, pastor, quais são os princípios elementares da fé cristã? Eu vou citar alguns, não são todos. Eu quero terminar essa série até o fim do ano, então não vou ter muito tempo. Mas, por exemplo, eu quero citar a salvação unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É um princípio elementar da fé cristã. A justificação, santificação, são princípios elementares da fé cristã. A glorificação futura dos santos é um princípio elementar da fé cristã. São coisas que nós não podemos negociar. A trindade, a deidade de Cristo, são coisas que nós não podemos negociar. Quando eu falo deidade de Cristo, Cristo era completamente Deus. E eu paro em algumas rodas, às vezes, eu paro em alguns assuntos, e eu vejo algumas pessoas debatendo escatologia, debatendo milênio, debatendo tribulação, e estão debatendo se é pré-mídia ou pós-milenistas, ou pré-mídia ou pós-tribulacionistas, mas ainda não aprenderam nem os princípios elementares. Nós estamos ainda, gente, nós estamos parando nos assuntos que são polêmicos, porque é bom falar deles, mas nós não aprendemos os elementares ainda. Nós estamos gastando tempo com assuntos secundários. O que são assuntos secundários? Por exemplo, o que eu acabei de citar, o milênio. O milênio é um assunto secundário. Se nós estamos vivendo o milênio agora, se nós vamos viver o milênio depois, se Jesus vai vir antes do milênio, ou após o milênio, ou durante o milênio, ou antes da tribulação, após, não importa. O que importa é que ele vai voltar. O primário disso, o que é importante, é que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Agora, se vai ser antes, no meio ou depois, não importa. Nós passamos tanto tempo olhando debates, e gente, pelo amor de Deus, aprenda o princípio, o que é elementar da fé, porque o que te sustenta não são os secundários, é o primário. O que te sustenta é os princípios. Quando a tribulação vier, você não vai dizer, mas eu não vou passar na tribulação. Você vai dizer, eu estou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Ele morreu por mim, ressuscitou e virá me buscar. O que me sustenta é o que eu sei acerca de Jesus. Então não para em assuntos secundários. Os assuntos primários são inegociáveis. Inegociáveis. Você vai ver na nossa apostila de membresia, que tem uma parte lá que fala assim, nós não temos problema com você não pensar exatamente como a gente. O que a gente pede é que no ambiente de culto, ou no ambiente do ministério, você não exponha, ou você não esteja debatendo ideias contrárias. Se você tem alguma ideia contrária, que não bate com a nossa, venha conversar com a liderança, venha falar com o pastor. Por que eu coloquei isso lá? Porque numa certa igreja que eu estava, eu pregava uma coisa, só que tinha alguém lá que ele era calvinista. E eu não sou calvinista, tampouco 100% arminiano. Eu posso dizer que eu sou um calviniano misturado ali. Mas eu pregava, e eles, por ser 100% calvinista, e não tenho nada contra isso, nas células ele explicava algo diferente. Aí causava confusão na cabeça das pessoas. Espera aí, o pastor explicou de um jeito,
Aqui na célula eu estava explicando de outro jeito. E agora, o que eu faço? As pessoas vinham perguntar para mim, eu falava, irmão, se você tem dúvida, venha conversar comigo, nós vamos conversar, posso debater, podemos concordar em discordar, não tem problema nenhum. Mas na igreja, no ministério, nas células, precisa ser passado a visão da igreja. Se você diz assim, pastor, eu não concordo, então eu não posso pregar isso, ok, eu coloco outra pessoa para dar aquela aula naquele dia, não tem problema nenhum. Não tem problema. Nós não somos contrários a ideias que a Bíblia não é direta, que a Bíblia não é clara. Por exemplo, essa ideia. Eu posso provar para você o ponto arminiano, como eu posso provar para você o ponto calvinista. Eu posso provar os dois, eu conheço os versículos que dão base nos dois. Então, se a Bíblia não é clara, se a Bíblia não é direta, por que eu vou gastar meu tempo debatendo algo que a Bíblia não precisou, que ela não achou necessário, que o Espírito Santo disse, não é necessário que você tenha esse ponto claro. Eu vou gastar o meu tempo expondo as verdades que a Bíblia deixou claras, primárias, aquilo que é inegociável. É isso que eu preciso fazer. Então eu preciso conhecer, por que eu preciso conhecer, pastor? Porque eu preciso defendê-los. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, assim, olha, que vocês estejam preparados para responder a todos que pedir razão da esperança que vocês têm. Qual é essa esperança? A esperança que eles tinham era a volta de Jesus, era a redenção dos santos. A esperança que eles tinham era o reino de Deus estabelecido aqui na terra. E Pedro fala, então, vocês precisam estar preparados para receber, para responder, todos que pedirem razão da esperança que vocês têm. Ele não disse assim, olha, vocês estejam preparados para debater o milênio. Estejam preparados para debater, então, eu não vou nem falar porque... Estejam preparados para debater coisas que não valem a pena. Não, a esperança que vocês têm. A esperança que vocês têm. Qual é a esperança que nós temos, irmãos? Qual é a sua esperança? Você sabe responder isso? Não precisa falar para mim, não. Mas você sabe responder se alguém perguntar, por que você é tão crente assim? Por que você ama ir para a igreja? Por que você ama Jesus? Por que você ora? Por que você canta? Por que você prega? Por que você adora? Se você sabe responder, é porque eu não valia nada, ainda não valo nada. Ele me salvou sabendo que eu não valia nada, me deu vida eterna, e Ele vai vir me buscar para levar para Ele no céu. É porque eu ainda sou indigno. Eu não sou digno de nada, mas pela sua graça, Ele me alcançou. É a esperança. Então nós precisamos conhecer os princípios elementares para poder ter resposta às pessoas. Muitas pessoas não querem evangelizar por medo de perguntas. Muitas pessoas têm medo de evangelizar porque têm medo de não saber responder alguma pergunta. E se eles perguntarem isso para mim, pastor, o que eu vou falar? Liga para o pastor. Vou procurar o meu amigo Google. Já conhece o meu amigo Google? Conhece? Esse Google, gente, tem resposta para tudo, mas não vai nele não, você fica viciado. Vai para a sua Bíblia. Liga para o seu pastor. O maior perigo hoje é pregadores buscando resposta no Google. Pastores buscando resposta no Google. Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde disso. E hoje eu quero falar com vocês, esse texto, esse início era só uma introdução, mas hoje eu quero falar com vocês do princípio elementar, que se chama o Evangelho da Salvação. Pastor, mas eu já conheço o Evangelho. Meu Deus, pastor, isso não. Isso eu já conheço, decor salteado, eu sei de tudo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Evangelho da Salvação. O princípio do Evangelho. O que é o Evangelho? Na verdade, eu vou começar a falar sobre o Evangelho, mas eu não poderei e nunca poderei explicá-lo exaustivamente. Porque o Evangelho não é só um acontecimento. O Evangelho não é só uma coisa que aconteceu na história, não é. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é aquilo que me sustenta todos os dias. Eu não fui somente salvo pelo Evangelho, eu sou sustentado pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê.
Então, o que é o evangelho? A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Você sabia disso? Quando nós lemos o evangelho de Mateus, é as boas notícias trazidas por Mateus, ou escritas por Mateus, registradas por Mateus. Mateus estava escrevendo ali um jornal de notícias, e na melhor página ele escreveu as boas notícias. O evangelho é um anúncio de boas notícias. No hebraico vem da palavra bezorá, e no grego evangelion, e significa boas novas, boas notícias. Essa palavra era usada na proclamação, agora preste bem atenção, na proclamação de um anúncio de vitória na batalha. Só quem é crente vai entender essa agora. Gente, só o Daniel, Jesus do céu. Era uma palavra usada na proclamação ou anúncio de vitória na batalha. Quando o povo vencia a batalha, eles mandavam alguém anunciar na cidade, mandavam alguém anunciar para aqueles que ficaram atrás, para as esposas, para os filhos, e eles corriam e anunciavam: vencemos a batalha. O evangelho é o anúncio da batalha sendo vencida. Aleluia! Vocês estão acordados comigo? Então dá um aleluia aí, um glória a Deus. Aleluia! Gente, você vai me ajudar hoje. Ei, glória a Deus. O evangelho da salvação é o anúncio da vitória de Cristo. Esse aqui é muito difícil de tirar. Da vitória de Cristo sobre a morte. Eu sabia que não devia ter usado esse aqui hoje. O outro é tão fácil, só aperta e tiro. O evangelho da salvação é o anúncio da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre reinos, sobre potestades, e a proclamação da vitória do Filho de Deus. Essas são as boas novas. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele escreve assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho são as boas notícias que Jesus venceu a morte. Aleluia! Glória a Deus! Ei, Jesus, eu vou colocar vocês de pé, gente. O evangelho é o anúncio da vitória. Não é um jargão, não é um peso. E eu vou entrar nisso aqui. Jesus, me ajuda. Está repreendido no nome de Jesus. Eu te repreendo. Já que meu sangue corre, começa a pulsar, gente. Por isso que eu tiro isso aqui. Também para não olhar muito para o tempo. O evangelho não é tristeza. Você se lembra antigamente quando falava que o crente, ou os cristãos, eram o povo mais feliz da terra? Porque evangelho não é tristeza. Evangelho são boas notícias. O evangelho por si só, sem mais nada, sem bênção, sem carro, sem casa, sem dinheiro, você pode estar morando embaixo da ponte, numa tenda, você pode ser um mendigo, não importa. O evangelho por si só é razão para a nossa felicidade, porque Ele nos deu vida e vida em abundância. Aí eu vejo crentes tristes, abatidos: ei Deus, a vida... Irmão, você não entendeu o evangelho ainda. Evangelho não são notícias ruins, não. Evangelhos não são peso. Deus falou assim: eu não vou colocar peso sobre você, eu estou trazendo boas novas. Eu estou trazendo para você uma ótima notícia, que você deveria morrer, mas eu salvei você e te dei vida. Aleluia, glória a Deus. São boas novas. Por isso o cristão, ele deve ser o povo mais feliz da terra. Quero ver o seu sorriso aí. Quem está feliz aí? Cadê o seu sorriso? Ei, quando você não sabe o que fazer, sorria. Quando você está passando um momento difícil na sua vida, sorria e lembre: eu era destinado ao inferno, mas Ele interviu na minha história e me destinou para o céu. Eu estava destinado ao inferno, mas Ele entrou na minha vida e me deu vida eterna. Isso já é suficiente. Glória a Deus. Quando o anjo aparece aos pastores que estavam no campo, Lucas capítulo 2, ele fala assim: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Não é de tristeza, gente, é de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia.
Você, cristão, para você, o Evangelho é notícia de boas novas, é notícia de grande alegria. Se você está triste, se encha dele. Você quer ver a depressão ir embora? Ei. Você quer ver a tristeza ir embora? É você lembrar o meu destino. Ei. Eu ia para lá, diabo estava escrevendo ali no meu nome lá, mas Jesus falou, ainda não, esse vai ser transferido para cá, porque eu decidi salvá-lo e salvá-la. Isso é suficiente. Eu não preciso de bênçãos materiais, eu já recebi a maior bênção, o Evangelho, as boas novas. Aleluia. Então quais são as boas notícias, pastor? Que Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida, nos tirou da condenação e nos reconciliou com Deus. Agora vamos lá, o Evangelho, gente, é um plano da eternidade, não é um plano dessa terra. O Evangelho é um plano eterno de Deus. Quando o homem pecou e ele causou barreira, separação entre a humanidade e Deus, eu imagino Satanás dizendo assim, porque Satanás não é onisciente. Eu imagino ele dizendo, agora peguei Deus de surpresa. Agora Deus não vai poder mais fazer nada. Eu consegui destruir o homem. Mas mal sabia ele, que antes mesmo dele conseguir fazer a mulher e o homem pecarem, Deus já tinha preparado um cordeiro, que seria o Evangelho. Não, você não entendeu. Antes de você pecar, antes de você cometer um erro e dizer, Deus vai me abandonar, Ele já tinha visto o seu erro, já tinha decidido perdoar você, já tinha decidido salvar você. O seu pecado não pega Deus de surpresa. Deus é onisciente, meu irmão. O cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Aleluia! Quando você achar, acabou, não tem mais jeito, agora vou jogar tudo pro ar. Não, ei, Deus agora vai olhar para mim. Deus está dizendo, antes mesmo de você pecar, eu já tinha a solução para o problema. Deus sempre tem a solução para o problema, antes do problema ocorrer. Diga amém. Glória a Deus. Quando o homem pecou, Deus deu a ele uma sentença. Você sabe qual era a sentença do homem? Morte. A sentença do homem era morte. Quando o homem pecou, Gênesis 2:6, Deus diz assim, 2:16 melhor, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no momento que você comer dela, você morrerá. Foi palavra de Deus e Deus não volta atrás na sua palavra. Deus falou, se você comer, você vai morrer. Então quando o homem comeu dela, o homem recebeu uma sentença de morte, do próprio Deus, porque foi a palavra de Deus que colocou a consequência. E todo aquele que comete pecado tem sobre a sua cabeça uma sentença de morte. Você sabia disso? Todos, eu, você, o Joãozinho, a Mariazinha, todos que cometem pecado têm sobre a sua cabeça uma sentença de morte. Porém, Deus queria exercer a sua justiça, mas Deus também é amor. E Deus estava agora em um grande conundrum. Alguém me traduz isso aí, por favor? Um dilema. Glória a Deus. Deus estava com um dilema, porque Deus é amor. Ele tinha criado o homem para um relacionamento pleno com Ele. Vocês aprendem inglês e eu estou lembrando do português. Deus criou você, meu irmão, para um relacionamento com Ele, para viver eternamente com Ele. Mas o meu e o seu pecado causaram separação entre nós e Deus. Por sua justiça, Deus precisava nos matar, mas por seu amor, Ele decidiu nos resgatar. Jesus, todo ser humano que peca está condenado à morte, e o pagamento do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Agora, se eu pago pelo meu pecado, porque o Adaelton peca, se eu pago pelo meu pecado, eu sou condenado à morte eterna, porque eu estou pagando a dívida do meu pecado, então eu sou condenado à morte eterna. E eu não posso pagar pelo pecado de ninguém, porque mal e mal eu pago pelo meu. Minha mãe que falava assim, mal e mal eu pago pelo meu. Só quem é do Sul vai entender essa. Gente, eu só posso pagar pelo meu pecado, e se eu pagar por ele, eu vou ser condenado a uma morte eterna.
porque eu sou o culpado. E eu não posso pagar pelo seu, porque eu não tenho nem dinheiro para pagar pelo meu. As boas novas do Evangelho são que Deus, querendo exercer a sua justiça e pagar a dívida que o pecado causou, Ele enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Pastor, e como que isso funciona? Por que isso teve que acontecer? Porque se Deus, se Ele exercesse a sua justiça, todos nós seríamos condenados à morte. Todos, sem exceção. Porque todos nós nascemos com a semente do pecado. Todos nós seríamos condenados à morte. Mas por que Jesus precisou ser encarnado, se encarnar num corpo humano? Por que Ele precisou descer aqui na terra? Por que Ele precisou tomar o nosso lugar? Vamos lá, primeiro, porque o homem pecou, então o homem tinha que pagar pelo seu pecado. Um anjo não poderia pagar o pecado da humanidade. Deus não poderia mandar Gabriel, Deus não poderia mandar Miguel, Deus não poderia mandar outro anjo qualquer, porque um anjo não poderia pagar o pecado do homem. Um espírito não pode pagar o pecado do homem, então precisava ser um homem para pagar o pecado dos homens. Você está entendendo? Estão comigo? Vamos lá. Agora, Jesus não podia ter pecado, porque se ele tivesse pecado, ele apenas pagaria pelo seu próprio pecado. Então o que Deus fez? O Espírito Santo gerou ele em Maria, para que ele não nascesse com a semente do pecado. Ah, não, gente. Ah, você não está entendendo. Peraí, eu vou explicar de novo. Olha como é lindo isso. O Espírito Santo de Deus, para prevenir que ele nascesse no pecado, gerou ele em Maria, para que ele não nascesse com a semente do pecado. Ele nasceu santo, imaculado. Ele não tinha pecado, viveu 33 anos aqui neste mundo, sem pecar. Ele era a ovelha perfeita, o sacrifício perfeito de Deus. Aleluia! E mais o que? Agora, ele era homem e sem pecado, tudo bem. Mas como que um homem pode pagar o pecado de toda a humanidade? Como assim? Aí entra a deidade de Cristo. Ele era completamente homem e completamente Deus. Como homem, ele não precisava pagar o pecado dele mesmo, porque ele nunca pecou. E como Deus, ele tinha nele mesmo a essência, o poder de pagar o pecado de toda a humanidade. Ah, você está me entendendo? Olha, presta atenção. Se eu fosse sem pecado, eu pagaria pelo pecado de uma pessoa, porque eu sou humano e não sou Deus. Mas ele, sendo completamente Deus e completamente humano, morreu pelo homem e pagou o pecado de toda a humanidade. Escute, do passado, do presente e do futuro. O seu pecado está perdoado, porque o santo Deus decidiu morrer numa cruz por mim e por você. Aleluia! Essas são as boas novas. Abra comigo Romanos capítulo 5. E eu vou falar mais rápido porque eu preciso correr. Romanos capítulo 5. O louvor hoje estendeu muito, gente. Foi eu que estendi, né? Eu sei. Ei, olha só. Romanos 5,12. Olha o que fala. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por quem que foi? Por Adão. Eu quero que você veja o que eu estou falando na Bíblia, olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, Adão, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas, o dom gratuito, já me corrigiram nisso, não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Então Adão pecou e pela ofensa dele, todos foram condenados. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação.
Agora, olha isso, olha que lindo é isso. Aprenda a amar esse texto. Se a morte reinou pela ofensa de um, reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ei! Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Adão pecou e nos tornou condenados. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, nos absolveu e através da sua graça nos salvou. Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Lembra? Deus é justo. Se ele não exercesse sua justiça, ele não seria Deus e não seria digno de adoração. Ele precisava exercer sua justiça. Daí Romanos vai falar que ele foi tardio em exercer a sua justiça, foi paciente, porque ele não queria destruir toda a humanidade. Então ele preparou o cordeiro antes da fundação do mundo, e na plenitude dos tempos ele começou a cumprir o seu plano, e pagou a minha dívida e a sua dívida. Você pode agradecer a Deus porque a nossa dívida foi paga? Ei, Jesus, aleluia. Colossenses capítulo 2, por favor, abra comigo. Colossenses capítulo 2. Isso aqui é lindo demais. Ei, Jesus, você está marcando tudo isso? Olha, Colossenses 2,13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Ei! Sabe o que ele está dizendo? Quando ele perdoou o meio do seu pecado, ele não retirou parcialmente. Não foi assim, ó, Adaelto, eu vou perdoar até hoje, amanhã você não está coberto. Adaelto, vou perdoar até o ano 2030. Passou de 2030, você não está mais coberto. Se passar de 2030 você vai ter que se ver com Deus. Não, ele retirou completamente, inteiramente a dívida que eu carregava, e ele cravou na cruz. Ah, Jesus. Ei, olha o que ele fala. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que é isso? Antes de Jesus morrer, boas novas, né? Antes dele morrer, o diabo tinha acusação contra mim e contra você. O diabo podia chegar e falar: Deus, olha lá, o Adaelton está pecando, ele é digno de morte. Olha lá, ele mentiu, ele é digno de morte. Olha lá, ele fez isso. Ele tinha argumentos para me acusar. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário e cravou a cédula que estava contra mim naquela cruz, ele despojou todo o argumento de Satanás. É por isso que Romanos 8 fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O diabo pode até vir me acusar, mas aí Jesus levanta suas mãos e diz: eu já paguei, está pago, está pago, está pago, eu já morri por eles. Aleluia, glória a Deus. As boas novas são que Ele pagou a nossa dívida, pagou pelo nosso pecado, e agora tudo que era impossível ao homem se torna possível através de Cristo. Quais são as boas novas, pastor? Então tá bom, Ele me livrou do pecado, da condenação, da justiça de Deus, me fez agora santo, e o que mais? Ele me reconciliou com Deus. E essa é a melhor parte das boas novas. Eu não quero que você olhe isso como: mas não, preste atenção, preste bem atenção. Ser perdoado é maravilhoso, não ser condenado é muito bom, mas nada disso valeria alguma coisa
se não tivesse de volta o meu relacionamento com Deus. As boas novas é que, como Adão tinha relacionamento com Deus lá no jardim no Éden, lá no princípio, Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos reconciliou consigo mesmo, com Deus, e nos deu a palavra de reconciliação. Abra comigo aí, por favor, 2 Coríntios capítulo 5. Eu quero que você veja isso. 2 Coríntios capítulo 5. Ei, Jesus, ei, o Espírito Santo está aqui. Olha o que fala. 2 Coríntios capítulo 5. Ora, lá no 18, por favor. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Vamos parar aqui nesses versículos por uns minutos. Volto para o 18. O 18, por favor. Aí. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Note que eu e você não estamos inseridos neste versículo. Não fala sobre o Adaelton, não fala sobre a Maria, não fala sobre o João. Nós não estamos incluídos nesse versículo. Fala que tudo isso provém de Deus. Então, em outras palavras, desde o princípio ele tinha um plano, ele executou o seu plano, ele nos salvou pela sua graça, e nós não fizemos nada, nós não somos merecedores, nós não somos dignos, foi pela sua graça, pela sua misericórdia que ele nos alcançou. Tudo provém de Deus. Irmãos, todas as outras religiões que existem no mundo, todas, você precisa fazer alguma coisa para se chegar a Deus. É por isso que nós dizemos que o Evangelho não é religião, o Evangelho é relacionamento. Por quê? Porque nós não fizemos nada, foi Ele que veio nos buscar, foi Ele que veio nos encontrar, foi Ele que veio nos salvar. Eu não tinha força, eu não estava morrendo, eu estava morto, eu não estava me afogando, eu já estava no fundo do mar afogado, e Ele veio e me deu vida. Ei! Tudo isso provém de Deus. Aí ele fala assim, 19, volta para o 19 por favor. A saber, Deus, olha, Deus estava em Cristo, Deus e Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. Não existe Adaelton aqui. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi um tempão atrás e eu uso ele. Quando eu e você nascemos neste mundo, quando nós somos gerados neste mundo, nós não fizemos nada. A mamãe e o papai tiveram uma noite de glória, de bênção, e geraram eu e você. Nós não participamos de nada. Você nasceu. Como que eu nasci, pastor? Eu não fiz nada para nascer. Você nasceu. É por isso que Jesus fala assim, você precisa nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento em Cristo, porque Deus e Jesus se uniram, e eles completaram a obra. Nós não fizemos nada, nós só nascemos no reino de Deus. Irmãos, eu não fiz nada, eu só nasci, eu correspondi. Quando eu nasci, eu comecei a respirar. Ei! Quando eu nasci, eu respirei a palavra ar, ruá. Quando eu nasci, eu respirei o Espírito. Ei! Quando eu nasci, Ele já estava dentro de mim. Quando eu nasci, quando eu entendi, o Espírito Santo habitava dentro de mim. Deus fez tudo por mim. E aqui está o resumo das boas novas, no 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, quando alguém perguntar para você por que você tem essa esperança, é porque aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que eu, que era tão sujo e indigno, fosse feito justiça de Deus. Ele olha para mim e para você, ele não vê o meu pecado, ele vê Jesus, ele vê a cruz, ele vê a cédula sendo pregada naquela cruz, ele vê Jesus na sua vida. Aleluia, fica de pé comigo, por favor.
Ei! Eu ouvi um exemplo esses dias. Ei, Jesus! Eu ouvi um exemplo esses dias que foi maravilhoso. Era uma ilustração do ladrão da cruz. E essa ilustração dizia assim: o ladrão da cruz, depois que morreu, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele chega no paraíso. E ele chega na entrada, né? Uma ilustração, por favor, me ajude, entenda. Ele chega na entrada. E o anjo, o chefe lá, pergunta para ele: qual é o seu nome? Meu nome é esse. Como que você chegou aqui? Não sei. Como assim você não sabe? Quanto tempo de crente você tinha? Não, eu nunca fui crente. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Nunca li a Bíblia. Nem sei o que é Bíblia. Peraí, então, me fala a doutrina da justificação. Não sei o que é isso. A doutrina da santificação. Não sei o que é isso. Me explica a trindade. Não sei. Aí o anjo chama o outro, que era o superintendente, e fala: eu não sei o que fazer com esse cara. Ele está aqui, ele chegou até aqui, mas ele não sabe nem por que está aqui. Aí o supervisor pergunta para ele: como que você chegou aqui? Ele falou: eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu estava conversando com um homem que estava na cruz do meio, e ele falou que eu podia vir. Eu não sei como eu cheguei, eu não fiz nada para chegar. Eu tive uma conversa com o homem na cruz do meio, e ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei nada de Bíblia, eu nunca orei, eu só sei que Ele me salvou pela graça dEle. Aleluia! Irmão, não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele fez por nós. Se você conhece o homem que estava na cruz do meio, se você conhece o homem que morreu por mim e por você, já é suficiente. As boas novas é que o homem que estava na cruz do meio disse: eu posso vir também. Aleluia! Talvez você está hoje aqui e você está dizendo: não, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso mudar de vida, eu preciso conhecer mais, eu preciso ler mais, preciso orar mais. Não, você precisa conhecer o homem que estava naquela cruz. Você precisa conhecer o homem que estava naquela cruz. É a única coisa que você precisa, é conhecer o homem que estava naquela cruz. Porque se Ele disser que você pode vir, você pode entrar. Aleluia, feche seus olhos comigo, por favor. O louvor vai tocar para ficar mais espiritual. Ei! Nós estamos andando com um peso sobre os nossos ombros, um peso de perfeição, um peso de dizer: eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso cumprir isso. Irmãos, para você ser salvo, para você receber as boas novas do Evangelho, você só precisa ter Jesus. As outras coisas vão acompanhar, mas você precisa só Jesus. Você chegou hoje aqui talvez dizendo: eu não sou digno. Realmente você não é, eu também não sou. Talvez você chegou aqui dizendo: eu preciso mudar. Eu também preciso mudar, mas eu não estou aqui por dignidade. Eu estou aqui porque Ele me salvou pela sua graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus.